Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando, terça-feira, 10 de março de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1047. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho, nos trabalhos técnicos do meu amigo Michel Silva, o monstro. Grande abraço, grande Michel, Começando mais um programa, graças a Deus, quero agradecer demais a Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer cada um de vocês, cada um e cada uma. Muito obrigado do fundo do meu coração pelo carinho, pela dedicação, pelas orações, pela intercessão, pela perseverança de vocês. Muito obrigado, gente. É uma alegria poder todo dia estar com você. É uma alegria poder, durante 1h e pouquinho, 1h30, partilhar as coisas de Deus, estudar o Catecismo da Igreja Católica. Estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica e quanto mais a gente vai fazendo esse resumo do Catecismo, porque mudou o horário do programa, tanto mais a gente percebe o quão necessário é estudar alguns pontos de forma mais profunda. Então, nós estamos estudando as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Estamos na virtude da fé. Nesse resumo desses anos de estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. A gente realmente é uma surpresa para mim. Sinceramente, do fundo do meu coração, é uma surpresa. Porque quando mudou o horário do programa, o programa era feito ao vivo, à noite. Então, nós fazemos um programa por noite, ao vivo. Por situações específicas da rádio, teve que mudar o horário. Então, agora os programas são gravados durante a manhã. Então, eu geralmente gravo 2 programas por manhã. São 3 dias de gravação, 3 manhãs de gravação. Então, são 2 programas gravados. E aí a ideia foi, vamos fazer um resumo dos principais pontos que nós já estudamos no Catecismo da Igreja Católica, para fazer um apanhado geral, para acolher as pessoas que estão chegando, porque o horário mudou, né? O horário do programa veio para bem mais cedo. Então, muitas pessoas passam a participar do programa que não tiveram a formação que os outros tiveram. Então, vamos fazer um resumo de pontos principais, não de todos os pontos, mas de pontos importantes para a sequência de estudo. E eu pensei, realmente, é a segunda ou terceira vez que eu falo isso, eu pensei que nós iríamos fazer um mês um pouquinho de resumo, mas eu fui percebendo que não, esse resumo deixou de ser resumo, e esses pontos que nós estamos estudando, que são importantíssimos para a vida da gente e para o momento que nós estamos passando como pessoas e como sociedade. Aqui eu percebo, de uma certa maneira, a providência de Deus. Eu estou partilhando isso com vocês do fundo do meu coração. A ideia era fazer um mês e meio, 2 meses no máximo, de resumo de pontos que nós estudamos. Mas quando eu comecei a fazer esses resumos, quando eu comecei a preparar esses resumos e comecei a apresentar esses resumos, eu fui percebendo que a sede das pessoas, principalmente não só dos novos que estão chegando, mas também daqueles que já participavam, foi crescendo. Então, são pontos em que a providência de Deus nos mostra que precisamos realmente nos aprofundar. É interessante isso, essa obediência à ação do Espírito Santo. Veja, eu não tenho pretensão de ser santo, eu não tenho pretensão, eu quero vir a ser santo, eu quero minha santidade de vida, eu quero estar na vida eterna com Deus, eu e minha família e todos que eu puder levar junto comigo. Eu quero do fundo do meu coração. Veja, mas esses planos de Deus, eles são comunicados para a gente, para todos nós. Basta que nós estejamos abertos a essa percepção. Basta que nós estejamos caminhando em comum. Veja,
talvez, se nós não tivéssemos formado uma pequena comunidade, eu não teria percebido a intenção de Deus, que eu acho que deve ser, né? A intenção de Deus de prolongar esses resumos, de aprofundar esses resumos, de trazer temas que já foram estudados e mergulhar nesses temas de forma mais profunda. Porque nós já estudamos virtude da fé, nós já estudamos virtude da esperança, só que isso tudo foi lá no comecinho. Quer dizer, então, hoje, os tempos que nós vivemos são tempos que exigem da gente muita fé, muita esperança e muito amor, porque nós estamos numa época de desesperança, numa época de afastamento da fé, numa época onde o amor deixou de ser aquilo que move os corações. Então, realmente, eu fico, assim, ao mesmo tempo que eu fico grato a Deus, muito grato a Deus, eu fico preocupado. Eu fico também preocupado porque é uma responsabilidade nossa estar na escuta de Deus. Eu não falo que é só uma responsabilidade minha, porque eu produzo e apresento os programas, verdade. Então, quem tem que estar mais atento sou eu. Agora, eu sozinho não consigo. Por isso que eu preciso da sua ajuda, por isso que eu preciso da sua intercessão, por isso que eu preciso da sua participação. Porque na minha ideia, no meu conceito, esses pontos todos já estavam bem firmes na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso entendimento. Já estavam. Mas conforme eu fui trabalhando de novo, eu fui percebendo que faltou muito. Faltou muito, veja, mesmo com toda a boa vontade, mesmo com toda a perseverança, mesmo com todo o carinho, mesmo com toda a dedicação, fazendo esses resumos, estudando com vocês esses temas, eu percebi que faltou. Faltou para mim e com certeza faltou para vocês também. Então, Deus está dando para a gente esse tempo de estudo, de recordar, de refazer, de recolocar esses temas na vida da gente, na nossa existência, no nosso dia a dia. Então, eu agradeço muito, demais a vocês, porque se isso tem fruto e se isso tem profundidade, não é por minha causa, é por causa da comunidade que se formou. Aqui, então, é um ponto importante, a gente analisar. Ninguém faz nada sozinho. Se dependesse só de mim, nós já estaríamos estudando história da igreja. Nós já estaríamos nos primeiros séculos do cristianismo. Então, o meu planejamento, a minha ideia, a forma com que eu tenho me estabelecido nos estudos, na preparação, nós já estaríamos estudando os primeiros séculos da Igreja Católica. Aí, de repente, quando muda o horário do programa e a gente vem aquele insight de fazer um resumo para acolher todo mundo, e esse resumo mostrou que não é hora ainda. É hora de nós continuarmos nos aprofundando nesses temas que aparentemente são claros para todos nós. Só que a gente percebe que não são tão claros assim. A gente vai percebendo na medida em que a gente estuda as virtudes, por exemplo. Nós levamos anos estudando virtudes. Não sei se você reparou isso, mas quando nós estudamos a virtude humana da humildade, para mim foi realmente um choque. Porque quanta coisa a gente percebe que nós não somos humildes, de verdade. A gente acha que a gente é. Mas naqueles detalhes que nós estudamos na virtude da humildade, por exemplo, a gente percebe que nós estamos muito aquém da verdadeira humildade, porque a humildade está ligada com a verdade. E muitas vezes nós não queremos ver a nossa verdade, nós não queremos olhar para a nossa verdade porque dói, porque sofre, porque foi triste, porque é decepcionante. Então a gente acaba escondendo um monte de coisa, e esse esconder um monte de coisa traz para a gente não só uma falsa segurança, mas como um caminho para cair no orgulho, porque eu estou fugindo da verdade.
Veja como é sutil. Então, essas coisas todas, nós não estudamos como deveríamos ter estudado. E aqui eu não estou falando isso como nada assim de acusação para nada, nem para ninguém, nem para mim, nem para ninguém, mas é só uma questão de como é importante estarmos em comunidade. Quando eu falo para vocês, gente, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da oração de vocês, da perseverança de vocês, porque Deus age na comunidade, Deus age no meu coração, Deus age no seu coração, mas Deus age na comunidade. Se nós não formarmos comunidade, nós não somos realmente igreja. Esse é um ponto que eu acho importantíssimo. Ficar fechado num grupo não significa que nós estamos na igreja. A igreja, ela é como se fosse um grande diamante. Conforme você vai olhando as facetas do diamante, você vai percebendo coisas que até então você não percebia. Então, a igreja é um grande diamante. Ela acolhe todos. Todos. E cada um traz sua história, cada um traz a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua realidade, mas só que todos nós somos chamados a obedecermos a Cristo, conhecer Cristo, obedecer a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e em Deus reconhecer o sofrimento do próximo. Isso é importantíssimo. Então, se você fica fechado no seu grupo, eu pertenço a tal grupo. Veja, tem grupos dentro da igreja que são heréticos, inclusive. Para você ver o risco que é estar fechado em grupos. A igreja, ela é a comunhão dos irmãos em Cristo e com Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, é necessário sermos igreja, é necessário termos uma visão correta do que é ser igreja. Estar fechado no grupo não garante que eu esteja caminhando com a igreja. Não garante. Sabe, a igreja, ela engloba a comunhão dos batizados. Sabe, a igreja engloba uma hierarquia. Tem gente que tem ojeriza dessa palavra hierarquia. Nós temos o Papa, nós temos os cardeais, os bispos, os sacerdotes, os párocos, os religiosos das diferentes denominações, né? Os beneditinos, os franciscanos. Nós temos os leigos, as leigas, os engajados, né? Os leigos engajados. Nós temos as pessoas que trabalham na evangelização, que trabalham nas diferentes pastorais. Mas isso, quando você vive fechado no seu grupo, mesmo grupo de evangelização, mesmo grupo de pastoral, corre o risco de se fechar. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer porque quem se fecha perde muito. Se nós não fôssemos um grupo de uma pequena comunidade de evangelização, nós não estaríamos corrigindo esses caminhos que estamos corrigindo agora, gente. Por que nós estamos corrigindo? Porque formamos uma comunidade. E Deus age fortemente na comunidade. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Palavra de Deus. Jesus falando isso para a gente. Isso é uma realidade bíblica. Então, eu falo isso com muito amor no meu coração, porque nós não podemos ficar fechados na nossa pequena comunidade. Nós somos chamados a estar na igreja, e estar com a igreja, e estar em igreja. Sabe, eu não posso correr o risco de reduzir a minha vida religiosa a qualquer grupo dentro da própria igreja. Porque a riqueza da igreja, ela é muito maior do que a gente imagina. Quantas coisas nós estamos estudando, tudo que nós estamos estudando são riquezas que estão guardadas na igreja. Gente, eu não estou trazendo novidade nenhuma. Esses anos todos de Kairos, o que nós estamos fazendo é ir para dentro da igreja, buscar dentro da igreja, não de grupos, mas da igreja como um todo,
as riquezas que a igreja nos dá, riquezas sobrenaturais, que são os sacramentos, riquezas sobrenaturais que é a ação do Espírito Santo, através da sua graça santificante, em tantos santos e tantas santas. Então, imagina quanta coisa tem dentro coisas lindas que tem dentro da igreja. É maravilhoso. Então, o que nós estamos fazendo é pegando, sabe, aí nessa mina de diamante, de ouro, de pedras preciosas, e buscando, puxando, pegando aqui, pegando ali, pegando aqui, pegando ali, sabe, para que a gente possa formar em nós a verdade, sabe, nos conformar com Cristo. E Cristo age através da igreja. Então, eu fico muito feliz de compartilhar aqui as mensagens que chegam, porque, veja, não é uma questão, eu canso de falar para vocês, não é uma questão, sabe, de apresentar o programa, olha, bom dia, não é questão de ser simpático. Sabe, isso é falso. Se isso não é vivido de forma profunda, isso se torna falso. Deixa eu ler aqui para você as mensagens, depois eu quero ler para vocês algo que é um documento que o Papa Paulo VI escreveu. Mas deixa eu ler primeiro as mensagens aqui. Mensagens do dia 25 de fevereiro. Cícera Cardoso, peço a Deus que abençoe sempre este programa. Ele é muito esclarecedor da palavra e do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Cícera, do fundo do meu coração, viu? Celinhas Líacas. Boa noite, doutor Paulo. Deus abençoe o senhor. Um bom programa. Muito obrigado, Celinha. Marlene dos Reis, boa noite e gratidão sempre. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo. Gratidão pela catequese maravilhosa. Eu aprendo bastante. Adoro suas explicações. Que bom. Vamos agradecer ao Espírito Santo, né? Porque é ele quem realmente faz a obra. Deixa eu ler isso para vocês, porque eu estava preparando aqui uma palestra que eu vou ter que fazer num final de semana fora da igreja, fora do nosso programa e fora lá da Paróquia Nossa Senhora do Brasil. E eu quis marcar aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, deixei separado aqui. O Papa Paulo VI, ele escreveu um documento chamado Evangelii Nuntiandi, um documento extremamente importante que nós deveríamos lê-lo constantemente. Então, aqui, no número 75 do Evangelho Nuntiandi de Paulo VI, diz assim: nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Veja, esse parágrafo 75 desse Evangelho é um parágrafo longo, esse 75, eu não vou ler inteiro, eu vou ver alguns pedaços com vocês, para vocês perceberem, quando eu falo que não sou eu, é Deus quem age. Sabe, isso é documento da igreja. Deixa eu falar uma coisa, para todos nós, inclusive para mim. Eu não falo da minha cabeça. Eu falo baseado no catecismo da Igreja Católica, na palavra de Deus, na sã doutrina, na tradição da Igreja Católica, debaixo do magistério, agindo, estudando os documentos, as palestras, os ensinos que a Igreja dá. Então, veja, no 75, no item 75, parágrafo 75, do documento do Papa Paulo VI, chamado Evangelii Nuntiandi, um documento importantíssimo que todos nós deveríamos ler, começa esse parágrafo 75 dizendo: o Espírito Santo como agente principal. Nunca será possível, diz Paulo VI, nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. E aí ele continua declinando esse conceito e apresentando a ação do Espírito Santo, agindo em Jesus evangelizando, agindo nos apóstolos evangelizando. Ele vai falar das técnicas
que se pode usar de formação, de pregação, de evangelização, técnicas humanas. Você tem algumas técnicas humanas de evangelizar. Agora, essas técnicas humanas são bem-vindas desde que o Espírito Santo dirija os trabalhos. Desde que o Espírito Santo mova os corações. Desde que o Espírito Santo mova o pregador e mova quem está escutando. Vamos continuar? Continua o trecho. Repleto do Espírito Santo, continua o 75. Repleto do Espírito Santo, do conforto do Espírito Santo, a igreja ia crescendo. O Espírito Santo é a alma desta mesma igreja. É ele quem faz com que os fiéis... presta bem atenção. É ele quem faz com que os fiéis possam entender os ensinamentos de Jesus Cristo e o seu mistério. Ele é aquele que hoje ainda, como nos inícios da igreja, age em cada um dos evangelizadores, que se deixa possuir e conduzir por ele, Espírito Santo, e põe na sua boca palavras que ele sozinho não poderia encontrar. Você percebe? Então, quando eu falo para vocês, não sou eu. Eu estou aqui na medida em que eu posso me abrir à ação de Deus. Eu não falo que eu sou perfeito, eu não falo que está tudo maravilhoso. Eu falo que o que eu peço a Deus é para não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Veja, é o Espírito Santo quem hoje ainda, como nos inícios da igreja, age em cada um dos evangelizadores que se deixam possuir e conduzir por ele. E põe na sua boca, na boca de quem está evangelizando, as palavras que o evangelizador sozinho não poderia encontrar. Ao mesmo tempo, continua o documento, continua o parágrafo 75 do documento Evangelii Nuntiandi de Paulo VI, ao mesmo tempo que predispõe a alma daqueles que escutam, a fim de a tornar aberta e acolhedora para a boa nova e para o reino anunciado. Você compreende? Então, olha que coisa maravilhosa. Há quantos anos que eu falo isso para vocês? Gente, não sou eu. É a ação do Espírito Santo. Essa ação do Espírito Santo, se eu for dócil ao Espírito Santo, o Espírito Santo põe palavras na minha boca. O Espírito Santo me dá uma iluminação que eu possa explicar de tal forma que seja fácil de você entender. Não vem de mim, vem do Espírito Santo. O Papa Paulo VI está nos explicando exatamente isso. Não só facilita a evangelização, não só torna a evangelização eficaz, não só deixa aquele que evangeliza capaz de realizar a missão de evangelizar, como também, veja, isso é importantíssimo, ao mesmo tempo predispõe a alma da que escutam vocês. Sabe, isso é muito lindo. Isso é documento da Igreja Católica, a fim de que as pessoas se tornem ou fiquem abertas e acolhedoras àquilo que está sendo ensinado. Então, o Espírito Santo, ele unge quem fala e unge quem escuta. Então, quando a gente fala sobre a virtude da fé, a gente tem que entender essas coisas. Porque a virtude da fé, ela me garante que isso que nós estamos fazendo está acontecendo de forma sobrenatural. Não é uma questão de estudo, como se nós estivéssemos estudando história, geografia, matemática. Tem o lado humano, tem o lado da pesquisa, tem o lado do estudo, tem o lado do esforço humano, tem o lado da cultura, tem tudo. Agora, a eficácia da evangelização, tanto para quem ensina quanto para quem aprende, é sobrenatural. E só a virtude da fé me permite vislumbrar isso. E o mais lindo, nos permite partilhar isso, experimentar isso.
Veja, essa palavra hoje em dia é outra palavra que muitas pessoas odeiam, a palavra experimentar. Por que as pessoas odeiam? Porque muita gente acha que a religião é só uma fuga ou então só algo emocional. Você tem linhas mais tradicionais dentro da Igreja Católica, das quais eu gosto bastante, mas eu acho que essas linhas correm esse risco. Me permita ter a minha opinião. Eu acho que essas linhas mais tradicionais ou tradicionalistas que estejam debaixo da sã doutrina, não que estejam querendo se separar da igreja. Essas linhas mais tradicionais que vão para um lado mais racional, que é importante pra caramba, fé e razão, corre o risco de perder a chance de ter uma experiência profunda que, de certa forma, engloba o emocional. Você pega, por exemplo, vamos pegar aqui. Por que eu estou falando isso? Estamos estudando a virtude da fé, gente. Estamos no nosso estudo sobre a virtude da fé, nós estamos estudando algo muito bonito, que é aquele fato, né? Aqueles fatos de que os exemplos da fé, né? Lembrar como os feitos que Deus realizou em nosso favor e os feitos que Deus realizou em favor dos santos e das santas fazem com que a nossa virtude da fé cresça. A virtude da fé cresce na medida em que a gente ouve a pregação e que a gente lê a palavra de Deus, em que a gente estuda a vida dos santos. Isso tudo faz com que a virtude da fé que nós recebemos como semente nos nossos sacramentos cresça. Entende? Então, por isso que nós estamos falando essas coisas todas. Então, veja, lembrando os grandes fatos que estão na Bíblia, os grandes fatos da história dos santos, tudo isso faz com que a nossa fé vá crescer. Então, diante disso, é que eu estou falando para vocês essas coisas. Tem certos momentos na nossa história de relação com Deus que a fé, ela atinge o nosso racional. E tem certos momentos que a virtude teologal da fé atinge o nosso emocional. Então, quando um grupo fica só no lado racional que a fé permite que nós tenhamos, veja, a fé não é um salto no escuro. Tem muita gente que acha que fé é um salto no escuro. Gente, a fé tem algo de racional, ela não é irracional. A Virgem Maria, quando o anjo veio falar com ela, o arcanjo, São Miguel veio falar com a Virgem Maria, e disse que ela seria a mãe de Deus, que ela seria a mãe do Senhor. Não é tão lindo isso? Está lá em Lucas. Quando a Virgem Maria veio, quando o anjo veio falar com a Virgem Maria, né? Ela escutou o que o anjo falava, ela ouvia o que o anjo falava, e ela questionou o anjo, porque ela havia feito voto de virgindade. Ela tinha se entregue a Deus de tal forma, a Virgem Maria vivia numa entrega a Deus de tal forma, tão linda, tão maravilhosa, que ela queria se entregar totalmente a Deus, entendeu? Então, quando o anjo se apresenta para ela, que deve ser uma experiência mística, assim que só quando nós estivermos no céu, nós vamos poder ter a compreensão de algo dessa experiência mística que foi a apresentação do anjo à Virgem Maria. Eu não quero entrar, porque senão a gente perde a linha do estudo. Mas, fazendo parênteses aqui, esse momento em que o anjo se revela à Virgem Maria é uma experiência mística, assim, que não cabe explicação. Nós não temos ideia do que é um anjo. Anjo não é aquele menininho gordinho, de cabelinho roladinho, que
que as esculturas barrocas nos apresentam, que são muito lindas. Eu amo o barroco, sabe? Essa linha cultural barroco, eu acho isso maravilhoso. Eu amo o rococó, o barroco, eu acho isso muito bonito. Isso é muito da linha portuguesa que chegou no Brasil, essa arte barroca. Só que a arte barroca, ela é uma forma de evangelização. Só que ela não está realmente, ela não tem como descrever a grandeza de um anjo. Quando nós estivermos diante dos anjos, nós vamos ficar completamente extasiados pela grandeza de cada anjo. Cada anjo é único e diferente um do outro. Eles são imensos na sua grandeza, na sua sabedoria, na sua beleza. Quando nós estivermos no céu, nós iremos vislumbrar isso de alguma forma. Porque nós já estaremos, a nossa alma, que é espiritual, como são os anjos, estará diante desta realidade divina criada por Deus, né? Essa realidade preternatural angélica. Agora, imagine a Virgem Maria tendo essa visão do anjo, do arcanjo. Mesmo diante dessa emoção que a Virgem Maria sentiu, porque foi uma emoção avassaladora, talvez ela só tenha suportado essa emoção de estar diante deste anjo, porque ela é repleta do Espírito Santo, ela foi criada cheia do Espírito Santo, pelos méritos de Cristo, em favor dela, por causa da missão que ela teria que realizar e que ela tem que realizar até hoje. Ela é a mãe de Deus que se faz homem, mãe da igreja e mãe de todos nós. Então, a missão da Virgem Maria é uma missão única dada por Deus aos seres humanos. Só a Virgem Maria é assim. E para isso, Deus a preencheu de capacidades sobrenaturais únicas, para ela poder realizar a missão que ela tinha que realizar. Só que ela precisava ter liberdade, como todo ser humano, ela podia dizer não. Então, quando o anjo se apresenta para ela, ela pergunta para o anjo, mas como é que vai fazer? Como é que eu vou ser a mãe de Deus? Eu não conheço o homem, eu sou virgem. Percebe? A fé não é algo na escuridão absoluta. Deus, ele dá sinais claros para a gente, ele mostra realidades que nós somos capazes de compreender racionalmente, digerir isso de forma adequada sob a ação da graça que nos santifica e dizer sim ou não. Então, a fé, a princípio, não é um pulo no escuro. Eu sempre ouvi isso desde pequeno, a fé é um salto no escuro. Não, não é. A fé tem os seus elementos racionais. Agora, a fé também tem os seus elementos emocionais. Então, quando você pega, por exemplo, uma linha mais tradicional que despreza a emoção, a emoção é coisa para protestante. Porque os protestantes, o que eles fazem? Para tirar os católicos das mãos da igreja, muitas denominações protestantes apelam a um emocionalismo barato, que deve ser combatido. Você percebe? Existe sim o risco do emocionalismo barato. Você pega, por exemplo, você está num encontro, você foi participar de um encontro, e aí naquele encontro, se você for ver como que são os encontros dos protestantes, sabe, é um acolhimento maravilhoso, o ambiente é bonito, é super lindo, é super limpo, é super moderno, é tudo aconchegante, e aí você chega, você é acolhido, e aí começa a atividade, é uma música maravilhosa, você vai entrando naquele clima, e aquela música vai te deixando cada vez mais aberto a tudo aquilo que está acontecendo, e o seu emocional vai sendo cada vez mais mexido. O pregador que vem falar, ele vai insistir na dor que você sofre, na tristeza que você padece, no sofrimento disso, no sofrimento daquilo, e Deus cura, e Deus faz tudo isso. Sabe, mas não dá para ficar eternamente só nisso, o tempo inteiro. Sabe, Deus cura, mas Deus age no racional. Então, tem certas linhas protestantes que apelam demais para o emocional, para o emocionalismo barato.
Então você pega uma pessoa que está machucada, profundamente machucada pelos traumas da vida, e insufla esse lado emocional de todos os meios. A pregação é ultra emocional, as músicas são ultra emocionais. O ritmo das músicas vai mexendo com a gente, vai mexendo com o coração da gente. Quando você vê, você está dentro de uma catarse. E é fácil ser manipulado. Então, tem razão a Igreja Católica quando ela insiste que a fé e a razão são extremamente importantes. Tem muita razão. A Igreja Católica ela é muito sábia, porque ela foi instituída por Jesus Cristo. Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você compreende? Então, o elemento racional tem que acontecer, assim como o trabalho nas emoções. Uma pessoa que está machucada profundamente, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu o seu negócio, fraturou, tem uma doença grave, perdeu tudo. Essa pessoa ela está extremamente machucada. Uma pessoa que foi muito humilhada, uma pessoa que foi muito ofendida, uma pessoa que foi traída, essa pessoa tem que ser acolhida. E realmente, nesta acolhida, essa pessoa precisa ser curada. E Deus cura. E a Igreja Católica tem meios de levar esta cura para a pessoa, de forma madura, não de forma manipuladora. Porque a Igreja, ela visa o bem. Ela visa o céu. Essa pessoa que está toda machucada por dentro, sabe, ela necessita de cura profunda e ela vai encontrar essa cura profunda na comunidade, nos grupos de oração, principalmente nos sacramentos. Principalmente nos sacramentos. Porque os sacramentos são sobrenaturais. É o próprio Jesus Cristo agindo na Sagrada Eucaristia com seu corpo, sangue, alma e divindade. É o próprio Jesus Cristo quem nos perdoa dos pecados na confissão sacramental. É o próprio Jesus Cristo que derrama o Espírito Santo em profundidade no batismo e no crisma. E o crisma faz com que o ser humano cresça naquilo que ele recebeu de sobrenatural no seu batismo. Cresce na graça santificante, cresce nos dons de santificação, cresce nas virtudes teologais. Quer dizer, isso tudo vai curando o ser humano. A comunhão dos irmãos, a oração de cura, tudo isso vai transformando o ser humano, não para manipulá-lo para aceitar uma nova religião, não para manipulá-lo para aceitar uma visão distorcida do cristianismo, mas buscando a cura para que esse ser humano livre da dor, da tristeza, escolha o céu. Não escolha o mundo, não escolha o sistema do mundo, escolha o sistema de Deus. Veja, esta cura não é para ganhar dinheiro, não é para ter números inflados de fiéis. A cura é para que o ser humano possa ter a liberdade de escolher a quem servir. Eu vou servir a Deus ou eu vou servir ao sistema demoníaco desse mundo. Veja, então, a diferença é essa. A diferença é essa. Nós precisamos compreender essas coisas. Agora, tem pessoas dentro da igreja que ficam só no emocional, também na Igreja Católica. E tem pessoas dentro da igreja que ficam só no racional e desprezam o emocional. Então, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que está profundamente fraturada, interiormente fraturada, como é que você vai entrar numa formação mais profunda com essa pessoa? Como é que você vai ensinar para essa pessoa a importância da virtude ou um tema assim bem mais profundo, da virtude do amor, virtude teologal do amor, virtude teologal da caridade? Como é que você vai conversar com uma pessoa e apresentar para ela de forma adequada o que é
servir o próximo. Servir o próximo não é fazer parte de um núcleo e olhar só para o núcleo. Não é olhar só para o sofrimento de um determinado grupo, porque esse determinado grupo cai bem na estrutura ideológica que move o coração de muita gente. Não, o sofrimento é o sofrimento do ser humano. Não importa se é rico, se é pobre, se é classe média, se é miserável, se é riquíssimo, não importa. Como é que essa pessoa vai conseguir olhar para o sofrimento de uma pessoa que é rica, por exemplo, se essa pessoa é pobre e se acha injustiçada por todos os ricos? Como é que vai ser? E ao contrário, né? Também tem o contrário. Como é que uma pessoa que é rica, que acha que ela é a melhor que todas, vai olhar para o sofrimento de um pobre que não pertence ao grupo dela? Veja, então, a igreja não é grupo. A igreja é aonde Cristo nos acolhe, é aonde Cristo nos transforma, é aonde Cristo realiza a grande obra de salvação na nossa existência. Então eu não posso abrir mão dos sacramentos. Agora, tem hora que Deus vai agir no nosso racional, na nossa lógica. A fé não é ilógica. A fé não é irracional. A fé não é um salto no escuro constantemente. Tem momentos em que você vai ter que dar um salto diante de uma situação que você não tem mais de onde pular. Mas são momentos. Só que a fé não é irracional, nem ilógica. Ela é acima do racional, ela é acima da lógica, ela é acima das emoções. Mas ela age no racional, na lógica e nas emoções. Então, hoje nós corremos o risco, e é por isso que temos um monte de divisões, porque as pessoas estão fechadas em grupos. Então, aquele grupo mais tradicionalista não suporta a renovação carismática católica, por exemplo. Ah, é muito oba-oba, é muito emocional, é muito protestante, eles falam. E a renovação carismática católica não suporta os tradicionais. Por quê? Porque é muito racional, é muito São Tomás de Aquino. Quanta gente da teologia de libertação, que é outro grupo, e esse grupo está caindo numa heresia brutal, quanta gente da teologia da libertação despreza São Tomás de Aquino. Percebe? Então, quando você despreza São Tomás de Aquino, que não tem teólogo e filósofo maior neste mundo do que São Tomás de Aquino, gente. Não tem. Sabe, você pode procurar, você vai encontrar Santo Agostinho. Mas depois de Agostinho e Tomás de Aquino, filosofia não tem igual. Toda a filosofia que nós temos hoje moderna não se compara à profundidade que esses dois atingiram. Então, quando você despreza a tradição da igreja, você está desprezando uma riqueza incalculável por puro preconceito. Porque eu não gosto desse grupo, eu não gosto daquele grupo, não, isso aqui é alienação, isso aqui é muito difícil, não dá para a gente entender. Como que eu vou entender as 5 vias que São Tomás de Aquino nos propõe para provar a existência de Deus? Ah, mas eu não consigo entender. Não consegue entender porque ninguém te explica e você não faz força para entender também, porque por trás tem um monte de preconceito. Porque não é tão difícil assim. Eu não sou teólogo, eu não sou filósofo, eu não sou antropólogo, eu não sou nada, eu sou dentista. Eu estudo as 5 vias de São Tomás de Aquino, eu estudo essa realidade mais racional da fé, porque há um elemento racional na fé. O ser humano, humanamente, é capaz de concluir que Deus existe de forma racional. Isto não tem nada a ver com a virtude da fé. A virtude teologal da fé, ela age em mim. Mas se eu não tiver a virtude teologal da fé agindo em mim, humanamente eu sou capaz de conseguir compreender de forma puramente racional que existe Deus. E aqui entra esse lado que São Tomás de Aquino nos apresenta de forma maravilhosa. Como é que os gregos compreenderam
Não havia cristianismo naquela época. Como é que os gregos, aqueles homens gregos pensadores, concluíram a existência de Deus, de um Deus único, puro racional? Aí Tomás de Aquino pega esses conceitos filosóficos gregos e traz para a luz do Espírito Santo. Ele aprofunda essa realidade. Agora, a capacidade de entender que existe um Deus não é fé, é racional. É o simplesmente usar a minha capacidade de pensar. Então, esse estudo é lindo, esse estudo é maravilhoso. Esse lado que a gente chama de preparação para a teologia, que a gente chama de preparação para a evangelização, é fantástico. Você estudar as 5 vias que provam literalmente a existência de Deus, provam, racionalmente provam, não tem nada a ver com fé. Então, como é que eu vou abrir mão disso? Se eu pertenço só a um grupo que só pensa no lado emocional, eu estou abrindo mão de algo que é uma riqueza incalculável. Se eu vivo só nesse lado em que o racional é privilegiado o tempo inteiro e o emocional é desprezado, eu estou perdendo uma riqueza incalculável. Quando eu vejo um sacerdote muito bem formado, eu escuto esses sacerdotes todos, sabe, de linhas mais tradicionais, eu gosto de ouvir essa gente, gosto, sigo e admiro profundamente. Mas me dói o coração quando eles falam que, olha, a cura interior, essa coisa é coisa de protestante. Não é. Tem linhas protestantes que abusam disso. Mas não é porque protestantes abusam disso que nós não vamos mergulhar na cura interior que Deus quer dar para a humanidade, porque esta cura é essencial para a nossa liberdade. Então, veja, a fé, a virtude da fé, ela precisa ser aprofundada. Nós não trabalhamos tão aprofundadamente todos esses temas. Agora nós estamos trabalhando, porque talvez agora já possamos compreender um pouco melhor tudo isso, não é? Vamos fazer uma pausa e a gente continua. Sabe, gente, eu amo a Igreja Católica. Amo. A verdadeira igreja. A igreja que tem uma tradição de 2000 anos, mais de 2000 anos. Tem Paulo VI, esse Papa, eu amo Paulo VI. Como eu amo João Paulo II, eu amo demais João Paulo II. Amo Bento XVI. E estou gostando do Papa, desse Papa atual. Estou gostando. Então, quando eu escuto, por exemplo, as críticas que são feitas ao Concílio Vaticano II, eu fico muito assustado. Porque, veja, esse grupo mais tradicional, eles têm realmente razão em alguns pontos. Não se tira a razão das pessoas, gente. A gente precisa escutar o que as pessoas falam, sem paixão, sem ficar defendendo o meu grupo, o seu grupo, o outro. Vamos ouvir o que essa gente fala. Vamos ouvir o que essa gente da renovação carismática católica fala. Sabe, vamos ouvir com o coração aberto, não cheio de preconceitos. Porque os dois lados, tanto os mais tradicionais, e aqui eu não estou falando de ultra-tradicionalista que quer separar a igreja. Mas hoje, dentro da igreja, você pega, por exemplo, na Alemanha, os bispos da Alemanha estão propondo reformas para a igreja que são brutais, que não são católicas. Percebe? Em nome de uma falsa misericórdia. E, ao mesmo tempo, os bispos ultratradicionalistas estão propondo situações que vão também trazer grandes divisões para dentro da igreja. Então, como é que chega nisso? Como é que chega
nesse espasmo terrível, nessa divisão, justamente por causa de estar fechados em grupos, de não escutar. Por exemplo, vocês já me viram muitas vezes falando, criticando a teologia de libertação. Por quê? Porque os papas, Bento XVI, João Paulo II, um monte de papa apresentou documentos que apresentam, olha, isso aqui, essa teologia de libertação se tornou herética. Pegou um caminho de heresia, um caminho que não está baseado em Cristo, mas está baseado em Marx, no marxismo. Vocês já ouviram eu falar isso de bom? Tem um monte de gente que me critica porque eu falo essas coisas. Mas é verdade. Veja, aqui é um desvio. É outro desvio. É outro grupo que está propondo divisão na igreja. Então nós estamos cercados de grupos que se veem como representantes únicos da igreja, que se veem como os únicos representantes da mensagem e que propõem caminhos que são tortos e são incapazes de reconhecer que esses caminhos estão tortos por causa da tal virtude da humildade ou da falta da virtude da humildade. Quando a pessoa se torna orgulhosa, quando o grupo se torna orgulhoso, ele se fecha à ação do Espírito Santo. Você compreende? Quando esses grupos, e você não tenha dúvida que por trás desses grupos existem pessoas muito inteligentes. E existem pessoas bem intencionadas, como também existem pessoas que são mal intencionadas. Veja, quem vai julgar isso é Deus. Agora, que existe, existe. Mas você não tenha dúvida, por trás de todos esses grupos que estão promovendo divisões dentro da igreja, divisões que são profundíssimas, os ultratradicionalistas, os ultramodernistas e a teologia de libertação, são 3 grupos que estão machucando a igreja. Por trás desses grupos tem homens e mulheres que têm muita inteligência, que têm muito conhecimento, que têm uma perspectiva, que enfrentam situações dolorosíssimas dentro da própria região que vivem. Vamos pegar, por exemplo, lá esses ultramodernistas lá da Alemanha. O que esses padres e bispos estão vendo? Estão vendo uma população europeia, alemã, Bélgica, França, Itália, aqueles países do norte, lá Finlândia, aqueles países tudo do norte da Europa, se afastando cada vez mais. Não é mais nem da igreja, é de Deus. Vivendo uma vida de costas para Cristo, vivendo uma vida de costas para o Evangelho. Então, esses homens, no fundo, alguns deles, não todos, mas alguns, a intenção é trazer de volta essas pessoas. Só que eles estão propondo um caminho que não é o caminho de Cristo. Mas o orgulho não permite que eles enxerguem isso. Vão para os ultratradicionalistas. Os ultratradicionalistas, por trás, têm pessoas extremamente inteligentes e com boa intenção. Eles estão vendo que depois do Concílio Vaticano II, que não é culpa do Concílio Vaticano II, mas culpa de uma interpretação equivocada que alguns religiosos deram ao Concílio Vaticano II, a igreja entrou numa situação dificílima. Então, este grupo não aceita aquilo que o Concílio Vaticano II trouxe. Percebe? Eles estão errados, lógico que eles estão errados, mas por trás tem pessoas que têm boa intenção, que estão vendo a igreja ser desfigurada, atacada, e aparentemente não tem uma defesa. Aparentemente não tem uma defesa. Então eles acham que eles podem resolver o problema da igreja. Veja, os ultramodernistas acham que pode resolver o problema da igreja, os ultratradicionalistas acham que pode resolver o problema da igreja, e a teologia de libertação também acha. Veja, quantos padres religiosos e religiosas, veem o sofrimento de multidões de pessoas.
E acham que a solução é aquilo que Karl Marx propôs. Porque essa é a raiz da teologia de libertação. Então, não cabe a mim julgar essas pessoas. Não cabe a mim, a você ou a ninguém julgar essas pessoas. Cabe a gente combater o erro. Por isso que eu falo, não se feche em grupos. A fé não está contida num determinado grupo. A fé é uma virtude que vem do alto para quem está aberto a Deus, à igreja e ao sofrimento do ser humano. Sabe, veja, aqueles padres religiosos e religiosas e leigos e leigas que aderiram à teologia de libertação estão olhando para o sofrimento real de um grupo e os outros. Aqueles padres religiosos, bispos, leigos e leigas que se tornaram ultramodernistas, estão olhando o sofrimento das pessoas que se afastaram da igreja. E os outros? Os ultratradicionalistas estão olhando para o sofrimento das pessoas que percebem na igreja um ataque, uma divisão e aparentemente uma perda profunda de substância. Mas ele está olhando para um grupo, não está olhando para os outros. Como é que a gente supera isso? Juntos. Deixando que o Espírito Santo mova. Não adianta querer mudar a estrutura da Igreja Católica. Isso é falta de fé. A Igreja Católica foi estabelecida debaixo de uma estrutura. E essa estrutura veio pela ação do Espírito Santo. Ah, essa estrutura já está velha. Não tem idade para a ação de Deus, gente. Agora, acontece erros dentro da igreja? Acontece. Quem está errando? A igreja ou as pessoas? Logicamente, as pessoas. Porque a igreja não erra. A igreja é santa. Se lembra quando nós estudamos que a igreja é una, santa, católica e apostólica? A igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não deixou de conduzir a igreja. Nós podemos estar debaixo do tempo mais terrível do mundo. E tudo isso tem razão. Veja, todos esses grupos, de alguma forma, eles têm razão em algo que eles estão falando. Mas o que eles estão propondo como solução não é certo, porque não comunga com a fé. Então, a fé não é algo só... por isso que a fé tem o seu lado racional. Percebe? Veja, existe uma doutrina. E quem deu essa doutrina foi Cristo, não foram os homens. Não é algo que veio de meia dúzia de seres humanos que se reuniram e falaram, vamos montar uma doutrina. Não. A doutrina veio de Deus. E quem estabeleceu essa doutrina foi Cristo. Então, como é que nós vamos trabalhar isso quando a gente perde a fé? Então, a fé tem um lado teórico, doutrinal, que muita gente se recusa a enxergar. Por isso que eu falo, é importante demais deixar que o Espírito Santo haja tanto no nosso racional quanto no nosso emocional. Sabe, por trás dessas pessoas que estão vivendo esses grupos que estão rompendo com a igreja, a teologia de libertação rompe com a igreja, os ultratradicionalistas rompem com a igreja, os ultramodernistas rompem com a igreja. Tem pessoas boas? Tem. Tem pessoas com boas intenções? Tem. Tem pessoas com bom coração? Tem. Mas será que essas pessoas estão permitindo que o senhorio de Jesus aconteça na vida delas? E aí cabe para mim e para você. Quando nós olhamos este cenário, ao invés de nós nos colocarmos como os paladinos da justiça, a gente deve olhar esse cenário debaixo da ação do Espírito Santo. Veja, não é, a igreja vai acabar, não é nada disso. Se Deus está permitindo que isso aconteça, é porque isso, de alguma forma,
deve ser importante para a gente. Até que ponto eu, que estou enxergando desse jeito, permito que em todas as áreas da minha vida o senhorio de Jesus seja estabelecido. Percebe? Quando eu vejo que grandes homens chegam neste nível de romper com a igreja, grandes homens e grandes mulheres, ao invés de eu ficar brigando, eu devo me colocar diante de Cristo e falar: Senhor, aonde eu não estou permitindo que o seu senhorio esteja estabelecido na minha vida? Porque para romper com a igreja, grandes homens e grandes mulheres, num determinado momento da sua história e da história do seu grupinho, se fecharam para o senhorio de Jesus Cristo. Compreende? A virtude da fé, ela precisa ser compreendida. A virtude da fé, ela precisa ser vivida pessoalmente e na igreja. Então, como é que eu vou poder ajudar essa situação da igreja? Com humildade. Com profunda humildade. Com fortaleza, que é outra virtude que nós recebemos de Deus, virtude humana e virtude sobrenatural. Com fortaleza, eu preciso desenvolver a fortaleza e sabedoria e discernimento. Veja, eu dependo de Deus para tudo. Então, não cabe a mim ficar criticando quem faz isso, quem está envolvido nesses grupos, porque tem uma multidão de sacerdotes, de religiosos, de leigos e leigas que estão envolvidos nesses grupos, que estão rompendo com a igreja. Veja, não cabe a mim julgá-los, porque eu não sei o que se passa no coração dele. Imagine um padre na Alemanha. Um padre na Alemanha que vive sozinho no seu convento, porque não tem mais padre na Alemanha. E além dele ser sozinho lá na Alemanha, que é um povo mais frio, que é uma cultura mais fria, além de ele não ter família perto, ele está sozinho e ele está vendo toda a sua paróquia indo embora. Então, este homem, ele está diante da solidão humana, ele está diante da situação que ele não compreende de forma plena. Como é que isso acontece? Como é que essas pessoas abandonam a Deus? O que eu posso fazer para essas pessoas voltarem para Deus? E, ao mesmo tempo, ele olha para a sua condição humana de solidão absoluta e vê pessoas que ele gosta, que são amigos e amigas, se afastarem. Pessoas que talvez para ele sejam forças de vida. Então não cabe a mim julgar esse cara, gente, pelo amor de Deus, como não cabe a mim julgar aquela pessoa que aderiu à teologia de libertação porque vê o sofrimento de um determinado grupo. O que cabe a nós é formar novos cristãos que tenham uma consciência do que é virtude da fé. Que aprendam que podem depender de Deus, mesmo diante de situações que parecem que são insolúveis. O melhor caminho para resolver o problema da injustiça não está em Karl Marx. O melhor caminho para resolver o problema da injustiça está no Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Ah, mas demora. E você acha que a ideologia também, os caminhos ideológicos também não demoram para trazer resultado? E quando trazem resultados péssimos, que aumentam ainda mais a injustiça. Quer dizer, não está na hora de você questionar, não está na hora de eu questionar, não está na hora de nós questionarmos. Aonde dentro de nós o senhorio de Jesus Cristo não foi estabelecido? Qual dor que está dentro de mim? Qual trauma que está dentro de mim? Qual rancor que está dentro de mim? Qual tristeza que está dentro de mim? Qual falta de perspectiva que está dentro de mim que não está entregue ao senhorio de Jesus? Virtude teologal da fé. Ufa! Faz sentido? Eu acho que faz. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.